Andrés Pereira anunciado pelo Palmeiras e mandando indireta para o Flamengo. Tem também Internacional condenado a pagar ao Flamengo. Será que vão pagar? E tem também Vitor Hugo de saída, mais um de saída do Flamengo. E teve briga de 2 clubes da Série A por esse jogador. No fim das contas, ele escolheu um time por causa de um jogador, quer jogar ao lado desse atleta. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal. Eu vou começar logo com a polêmica, até o MC Pose falando nas redes sociais, não gostou nem um pouco, reclamando. A gente sabe como o cantor ele é muito flamenguista e como ele costuma comentar de Flamengo, mas não foi só ele. Eu vi muita gente nas redes sociais revoltada, em grupos de WhatsApp também, com o fato de Andrés Pereira ter ido para o Palmeiras e piorou a situação quando ele mandou uma indireta ao Flamengo. Eu interpretei como uma indireta. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil, disse ele. Ó, eu vou pegar aqui as primeiras declarações de Andrés Pereira como jogador do Palmeiras. Abre aspas, o interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço ao clube por me dar a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil e jogar. Recebi inúmeras mensagens que me deram a certeza que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com meus pais e a minha esposa. Quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha. Por que será, né, Andrés Pereira? Por que será, né? Ele ainda meteu aqui, ó, conheci a academia de futebol no ano passado com a seleção brasileira e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem. E pelo que me falaram, ela está ainda melhor. Trabalhar em um CT como o do Palmeiras é algo com que todo atleta sonha. O CT do Flamengo é horrível, né, Andrés Pereira? Você não falava a mesma coisa quando... Gente, olha só, na boa, eu não estou aqui dizendo ou querendo dizer que o Andrés Pereira tinha que ter vindo ao Flamengo. Não! Não! Na época eu era contra a permanência dele e hoje em dia eu não iria ser a favor da contratação dele. Embora o Palmeiras tenha contratado um baita jogador, um grande jogador e por uma, entre aspas, merreca, 10 milhões de euros, eles fizeram um grande negócio. Mas, mesmo se fosse o Flamengo pagando 10 milhões de euros por Andrés Pereira, eu não iria querer o retorno do Andrés Pereira. O Andrés Pereira, gente, ele é protagonista do maior erro da história do Flamengo. E isso não quer dizer que ele fez de propósito. Infelizmente aconteceu. Acontece no futebol. Mas aconteceu. E justamente contra o Palmeiras. O grande problema é que, quando ele estava lá fora, ou quando ele estava saindo do Flamengo, eu não me recordo a data exata, ele falou que se fosse para voltar para o Brasil um dia, ele só voltaria a jogar no Flamengo. E ele fez o quê? O que vários jogadores acabam não cumprindo. Esse é o grande erro de um atleta, um jogador de futebol. Eu, se eu fosse jogador de futebol, jamais daria uma declaração como essa. O Vinha, que hoje está no Flamengo, falou a mesma coisa na época. Aí na apresentação ele falou, eu só falei aquilo porque os jornalistas queriam ouvir. Beleza, vida que segue. O problema do Andrés Pereira é, ele cometeu o maior erro da história do Flamengo justamente contra o Palmeiras. E ele está indo jogar no Palmeiras. E quando ele chega, ele simplesmente diz que agora está fechado com o maior campeão do Brasil. Ele está mandando uma indireta ao Flamengo. Clube que perdeu um título de Libertadores porque ele teve uma falha bizonha. Ele poderia ter tido um pouco mais de respeito com o Flamengo. Mas é a minha opinião. Isso não quer dizer que eu esteja certo. E você do outro lado? E outra, repito, isso não quer dizer que eu estava querendo o retorno dele, mesmo ele sendo um grande jogador. Não. Eu não queria o retorno do Andrés Pereira. Para mim, esse jogador ia carregar essa cruz o tempo todo de ter cometido um erro. Se ele errasse um passe, a torcida iria vazar. Iria vaiar, desculpa. E olha, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras podem chegar à final da Libertadores. E seria, no mínimo, engraçado, curioso, ver o Andrés Pereira de novo numa final de Libertadores, só que jogando pelo Palmeiras dessa vez. Só que Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Brasileiro no Maracanã. Se ele não tiver lesionado,
suspenso, ele vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí, meu amigo, ele vai sofrer muito com a torcida do Flamengo. Vamos falar agora de Internacional, que foi condenado pela CNRD, enfim, a pagar ao Flamengo. Eu postei nas minhas redes sociais todos os detalhes, eu tive acesso à sentença, ao documento de várias páginas, e a decisão foi condenar o Internacional a pagar 1 milhão de euros, 1.472.000 euros, 588,33 ao Flamengo por inadimplemento do contrato. Condenar o Internacional a pagar R$ 51.211,99 ao Flamengo a título de custas processuais. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções na forma do RCNRD. E condenar o Internacional a pagar R$ 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios. O Internacional pode recorrer e o Flamengo não está contente. Por quê? Porque entende que a CNRD demora muito para tomar esse tipo de decisão, para definir esses processos. E é verdade, olha quanto tempo isso está correndo. Olha quanto tempo. Para marcar julgamento de Bruno Henrique é rapidinho. Agora, na CNRD, um processo como esse demora muito. Gente, é um valor milionário. É um valor milionário. 1,5 milhão de euros, gente. Dá mais de, sei lá, 8 milhões de reais. É muita grana, cara. É muita grana. Então, a ver qual será a decisão do Internacional, se vai recorrer ou se vai pagar. Lembrando, como disse aqui na decisão, o Internacional tem que pagar as demais parcelas também. Porque isso aqui é referente a algumas parcelas que estão em atraso. Tem as demais parcelas, que vai até 2027. Nossa, o Flamengo vendeu muito mal o Thiago Maia ao Internacional. A grande verdade é essa. Eu bato palma para a última gestão em negociação, mas essa negociação foi muito mal feita. Vitor Hugo, ó, tchau, tchau. Vai sair do Flamengo. Jogador que não estava sendo aproveitado, foi quase para Portugal, depois voltar atrás por conta da repercussão negativa. Pouco era relacionado por Felipe Luiz. Está sendo emprestado ao Santos até dezembro de 2026. Viaja domingo já. E a grande curiosidade dessa negociação é o Corinthians estava também ali na briga, para levar o Vitor Hugo pau a pau. No fim das contas, foi o jogador que escolheu o Santos. Sabe por quê? Porque ele quer jogar ao lado do Neymar. E isso não é brincadeira. Isso é sério. E zero julgamento. Neymar é ídolo de muito jogador, inclusive da idade dele. Então, assim, zero julgamento. Só que o Corinthians perdeu um jogador por conta do Neymar. Então, enfim. Mas, galera, eu não tenho acesso ainda se foi obrigação ou opção de compra, mas o Flamengo está, digamos assim, na parte jurídica, muito bem protegido, porque se o Santos tiver que pagar o Flamengo, tem ali garantias bancárias, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Esse domingo, a nova patrocinadora Master do Flamengo vai estrear, né, na camisa do Flamengo, vocês já sabem, e essa empresa está organizando uma série de ações, mosaico 3D, e sabe o que eu descobri? Que um dos cantores que vai estar participando dessa festa é o Alexandre Pires, galera. Quem aí é das antigas e gosta do Alexandre Pires, ele vai fazer um pocket show, um show pequenininho ali no intervalo, com cerca de 2 músicas no intervalo, para poder comemorar essa parceria aí que está se iniciando, e tomara que inicie com vitória do Flamengo. Para mim, o Flamengo é muito favorito para ganhar do Grêmio. Chega a ser engraçado a imprensa gaúcha jogando uma pressão muito grande para cima do Flamengo, e acho que esse vai ser o maior desafio do Felipe Luiz para esse jogo. Controlar o oba-oba entre os jogadores e fazer com que a torcida entenda que não vai ser todo jogo que vai ser vitória, show, como foi contra o Vitória. Então, acho que o Flamengo é favorito, mas lembrando, não será sempre um show, não será sempre uma goleada. O que importa nesse campeonato brasileiro é vencer. E dos 3 primeiros colocados, o Flamengo tem um adversário mais tranquilo, digamos assim. Pega o Grêmio em casa. O Cruzeiro pega o São Paulo. Não me recordo se é no Mineirão ou fora de casa, mas independentemente disso, é um adversário difícil. E o Palmeiras vai pegar quem? O Corinthians, pô. Olha isso. Então o duelo do Flamengo é o mais fácil, com certeza. E por falar nisso, o Varela deu uma entrevista à imprensa uruguaia e disse que quase ficou fora da Copa América por causa do técnico Tite. Ele disse, abre aspas, eu quase fiquei fora da Copa América. Uma das razões é que o outro treinador que estava aqui, no caso Tite,
priorizava a defesa, não me deixava passar por fora para deixar mano a mano o nosso ponta. Então tá aí, na opinião do Varela, o estilo do jogo do Tite no Flamengo não o ajudava muito e por conta disso ele quase ficou fora da Copa América. Então, enfim, fica aí esse relato do Varela, que hoje, na minha concepção, é titular absoluto na lateral direita. O Emerson Royal ainda precisa correr muito atrás para conseguir essa titularidade. Por falar em Flamengo, Copa América me lembra jogador internacional. E Obi Mikel, nigeriano, meia, que jogou com Felipe Luiz no Chelsea, inclusive ele é ídolo no Chelsea, ele visitou as estruturas do Flamengo a convite do Felipe Luiz, que é amigo dele, e em entrevista à Flamengo TV ele elogiou demais as estruturas do Flamengo, comparando com a Premier League. Olha isso, abre aspas, foi a minha primeira vez aqui. As instalações são absolutamente fantásticas, parecem da Premier League. O gramado, a estrutura, tudo parece muito, muito bom. Estou muito impressionado. Claro, vim ver o meu velho amigo Felipe Luiz. Joguei com ele no Chelsea. Ele me convidou e eu agradeço muito. Tenho acompanhado o progresso dele como treinador. Joguei com ele, conheço o estilo de jogo dele. Eu assisti ao Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, analisei o jogo contra o Chelsea. Foi realmente fantástico ver a forma como o Flamengo jogou. Eles foram ofensivos, todos pensaram que iriam se defender e recuar. Não. Eles foram para o jogo, pressionaram o Chelsea e venceram o jogo. Um futebol ofensivo muito empolgante de assistir. Inclusive, ele revelou que vai estar no Maracanã nesse domingo para ver Flamengo e Grêmio. Nunca estive em um estádio no Brasil, mas vou adorar ir ao jogo porque uma coisa que os torcedores trazem é emoção. Seus torcedores na Copa do Mundo de Clubes faziam muito barulho. Foi muito empolgante ver como eles assistem ao jogo. Então, para mim, seria muito bom estar no estádio e experimentar essa atmosfera. Eu realmente estou ansioso por isso. Vai ser um grande jogo e espero, claro, que o Flamengo vença. Eu te entendo. Inclusive, eu estarei lá. A família Casagrande estará lá marcando presença no Maracanã. Mais de 64 mil presentes. Com certeza, a gente vai ter no Maracanã nesse domingo, que eu espero que seja com vitória. O Flamengo tem tudo para vencer, mas, repito, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique achando que será sempre um espetáculo, um show como foi diante do Vitória. Não é todo dia que aquilo acontece. Caso seja uma vitória magra, não vai. Caso não seja uma vitória, porque o Flamengo não vai vencer sempre, não vai. Não adianta vaiar, o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Repito, não vai vencer sempre. Mas eu acho que vai vencer nesse domingo, mesmo o Grêmio montando, com certeza absoluta, uma retranca, porque estamos falando de Mano Menezes. E para furar essa retranca, o Flamengo vai ter à disposição um jogador de seleção brasileira. Samuel Lino foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti nesse sábado para a vaga de Matheus Cunha, que sofreu uma lesão muscular, e o Samuel Lino foi chamado. Para os rivais que estão falando, só está sendo chamado porque joga no Flamengo. Não, ele inclusive já esteve em pré-lista de Dorival Júnior. É um jogador que sempre foi acompanhado. Óbvio, com um bom momento dele no Flamengo, ele começou muito bem a trajetória dele no Flamengo, jogando muita bola. E o Carlo Ancelotti conhece o Samuel Lino de outros carnavais, desde os tempos de futebol espanhol, quando eles se enfrentavam na Espanha. Samuel Lino no Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Então, não é nenhum absurdo ele ser chamado, muito pelo contrário. Falei até com uma amiga minha aqui, a Camila, beijo para ela, que está sempre assistindo aos vídeos aqui. Falei, olha, para ser sincero, eu esperava essa convocação já na primeira lista. Aí veio essa lesão no Matheus Cunha e o Samuel Lino acabou sendo chamado. Falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo deu uma aula de negócio para cima do Santos no empréstimo de Vitor Hugo. Mas antes, galera, vou falar sobre o alívio salarial aí que o Flamengo vai ter nas saídas de Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Juntando os três jogadores, o Flamengo gastava por mês com salário cerca de R$1 milhão. Ou seja, a saída dos três dá esse alívio na folha do Flamengo, sendo que esses três jogadores nem sequer eram utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Sobretudo o Lohan, que estava no Sub-20. Inclusive, o salário do Lohan, se bobear, juntando todo o time do Sub-20, não dá o salário do Lohan. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é uma informação. Alívio na folha salarial é uma informação. Só que o Michael sozinho recebe praticamente a mesma coisa ou até mais, juntando os três jogadores. Então, por isso que o Flamengo, entre aspas, quer se livrar do jogador, porque o jogador não tem mais espaço,
por conta da concorrência, né? No setor dele, no setor ofensivo, esquece. Na frente dele tem muita gente, mas muita gente mesmo. Samuel Lino, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, para mim, está na frente dele, jogando como ponta esquerda. O Gonzalo Plata pode jogar ali, o Luiz Araújo pode jogar ali. Com todo respeito, essa foi uma das piores contratações da antiga gestão. E eu avisei que na época não valeria a pena, e não valeu. Tanto é que o jogador não tem mais espaço e tem um custo altíssimo aos cofres do Flamengo. E sobre negociação, essa do Vitor Hugo, para mim, ó. Sabe por quê, gente? O Vitor Hugo ele vai ser emprestado até dezembro de 2026. O Flamengo consegue se livrar, novamente, entre aspas, do salário dele, não vai pagar nada e empresta o jogador sem passe fixado. Isso me lembra muito Jean Lucas quando foi para o Santos. O jogador tem tudo para se valorizar no futebol brasileiro, vai jogar onde ele quer, porque ele escolheu o Santos por causa do Neymar, como a gente falou no último vídeo. Ele poderia ir para o Corinthians, ele optou pelo Santos por causa do Neymar. Tem tudo para se valorizar. O estilo de jogo dele, assim, vai agregar bastante ao Santos atualmente, que é uma posição que o Santos precisa de reforço. Então o Flamengo deu uma aula. E nessa negociação, quem esteve responsável no lado do Flamengo foi o BAP. Foi praticamente de presidente para presidente, como a gente costuma dizer na gíria do futebol. Então o Flamengo mandou muito bem nesse empréstimo do Vitor Hugo, sem valor de passe fixado. O Flamengo pode pedir a volta dele caso ele receba uma proposta de venda. Então foi um negócio maravilhoso para o Flamengo. Para o Santos, vai ser usado como vitrine, novamente. No bom português é isso. Porque se o jogador se valorizar, volta para o Flamengo. Se o Santos quiser comprar, tem que negociar valor com o Flamengo. Então, o Flamengo fez muito bem. Ainda não está definido se Jorginho vai para o jogo de amanhã contra o Grêmio ou não. Por quê? Porque o departamento médico está avaliando a situação, mas o jogador pediu para jogar. Falou que entende o corpo dele, que acha que pode jogar, que isso não é nenhum risco. Porém, o departamento médico, através da ciência, dos estudos, vai analisar a situação e vai passar para o técnico Felipe Luiz, para ele, junto com a comissão técnica, bater o martelo se Jorginho será utilizado ou não. Ele pediu para jogar, o que não quer dizer que ele ficará à disposição e que vai jogar. Isso vai ser definido na manhã desse domingo, quando os jogadores se reapresentam lá no Ninho do Urubu e iniciam a concentração para o jogo contra o Grêmio, repito, 4 horas da tarde no Maracanã. Galera, acabei de receber um vídeo aqui, Lohan e Wesley antes de Pisa versus Roma, que estão jogando agora. Maneiro. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. Hoje é dia de falar sobre Gabigol, o craque que fez a nação rubro-negra vibrar e, ao mesmo tempo, causar uma polêmica entre torcedores. Neste sábado, o atacante do Cruzeiro completou 29 anos e não passou despercebido nas redes sociais. Entre felicitações e homenagens, uma postagem específica chamou a atenção. Gabigol repostou uma mensagem do Flamengo e escreveu com orgulho: "Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer." A frase, carregada de emoção e história, reacendeu lembranças de sua trajetória pelo rubro-negro, provocando reações diversas entre torcedores dos dois clubes. No vídeo de hoje, vamos destrinchar cada detalhe dessa repercussão, analisar a reação das torcidas e entender o impacto dessa declaração nas redes sociais. Gabigol recebeu felicitações tanto do seu atual clube, Cruzeiro, quanto do Flamengo, mostrando a enorme relação que mantém com ambos os times. Inicialmente, o atacante repostou a mensagem do Cruzeiro, agradecendo "Cruzeiro Guerreiro." A torcida do time mineiro, em sua maioria, respondeu de maneira positiva, elogiando o jogador e desejando sucesso nesta nova fase. Porém, o que era apenas uma celebração se transformou em ponto de discussão. A postagem do Cruzeiro foi rapidamente seguida pela republicação do Flamengo, onde Gabigol enfatizou seu amor pelo clube carioca com a frase histórica do hino. Essa ação gerou certo desconforto entre parte da torcida cruzeirense, que interpretou o gesto como um desrespeito ao clube atual. Assim que a postagem do Flamengo viralizou, a internet se dividiu. Torcedores do rubro-negro comemoraram e enalteceram a lealdade do atacante à história do clube, destacando sua identificação com a camisa e a memória de títulos importantes. Entre críticas e elogios, o que chamou a atenção foi a força do vínculo emocional que Gabigol mantém com o Flamengo, mesmo atuando em outro clube. Por outro lado, algumas reações da torcida do Cruzeiro demonstraram ciúmes e incômodo. Mensagens acusando falta de comprometimento ou priorização de sentimentos antigos começaram a surgir. A repercussão mostra como as redes sociais amplificam cada gesto,
transformando simples homenagens em debates acalorados entre torcedores de diferentes times. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer não é apenas uma declaração qualquer, trata-se de uma expressão carregada de história e paixão. Cada letra do hino remete à lealdade e à identificação de um jogador com a torcida, lembrando momentos históricos e conquistas marcantes. Ao escrever essa frase, Gabigol reforçou sua conexão emocional com o Flamengo, algo que vai além de números ou jogos. Para a nação rubro-negra, foi uma reafirmação de amor e compromisso. Para os torcedores do Cruzeiro, gerou questionamentos sobre a prioridade de afeto e comprometimento, mostrando como gestos simbólicos no futebol podem ter impacto direto na percepção pública de um jogador. Gabriel Barbosa construiu sua carreira com momentos marcantes em ambos os clubes. No Flamengo, conquistou títulos, se tornou ídolo e gravou seu nome na história do futebol brasileiro. No Cruzeiro, busca consolidar sua trajetória, mas ainda mantém o vínculo afetivo com o passado. A situação evidencia a dualidade entre passado e presente. Mesmo atuando em outro clube, o carinho pelo Flamengo é natural, mas também evidencia o cuidado que atletas precisam ter ao equilibrar sentimentos e compromissos profissionais. Esse episódio é um reflexo de como a carreira de jogadores se constrói não apenas em campo, mas também na gestão de sua imagem e legado. O reposte de Gabigol gerou debates acalorados, mas reforçou um fato incontestável: seu amor pelo Flamengo nunca foi esquecido. Enquanto torcedores do Cruzeiro questionam a prioridade do jogador, a nação rubro-negra celebrou cada palavra, cada símbolo, cada lembrança. Esse episódio prova como o futebol moderno vai além de vitórias e derrotas. Ele se constrói nas redes, nas palavras, nas emoções que cada jogador carrega consigo. E você, torcedor, o que acha dessa declaração? Uma homenagem genuína ou um risco para sua relação com o clube atual? No fim, Gabigol mostrou que paixão e história caminham lado a lado, e que algumas declarações repercutem muito além de um simples post de aniversário.